Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então as coisas precisam ser confessadas primeiramente para o Senhor, que todo pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus. Depois para quem é contra quem você pecou essa semana, agora uma pessoa me procurou e disse, eu traí meu marido, eu devo confessar? Com certeza. Porque sem a confissão... Confessar para quem? Para o marido? Para o marido. Porque assim, se você peca contra uma pessoa, você precisa pedir perdão a ela. Como é que eu posso me sentir perdoado por Deus, sendo que eu ofendi alguém também? Mas se o camarada tiver um instinto assassino e a mulher vai lá e confessa para ele e na mesma hora o cara matar ele? Tem que preparar o ambiente, né? Porque é uma possibilidade. Sim, mas tem gente que não vai aceitar ser corno nunca na vida, pô. É sério, tem gente que ele gosta de cornear, mas na hora que vai se voltar contra ele. Na hora que é ele, o cara se acha o digno de tirar a vida dos outros porque foi corneado, né? Então, mas nesse caso, o que acontece? Você precisa ter pessoas ali para te amparar, caso aconteça alguma coisa, e você ir para o caminho da confissão. Ou então orar para que o Senhor prepare o momento certo. Eu creio que Deus, quando a gente quer andar na verdade, na sinceridade, na integridade, o Senhor, Ele vai nos respaldando. Augusto Nicodemos tem um testemunho forte no livro que ele lançou recentemente, que é Confissões de um Pregador, se não me engano. Ele disse que ele cometeu um assalto a um posto de gasolina. Eu acredito que foi. E ele disse que quando veio para Cristo, ele se arrependeu. E ele pensou em devolver o dinheiro e ir lá e confessar, mesmo estando sujeito a ir para a prisão. E ele disse que orou, se preparou, conseguiu o valor e foi nesse lugar, confessou que ele tinha feito o assalto, devolveu o dinheiro e isso é arrependimento. Isso sim é fazer a via certa para que você obtenha um perdão de Deus e tenha transparência diante das pessoas. Eu acredito muito no poder da confissão. A confissão, ela é como se fosse um antídoto que desintoxica a alma. Se as pessoas praticassem mais o ato da confissão, acredito que as pessoas seriam mais saudáveis espiritualmente, psicologicamente. Existem pessoas que estão sofrendo de depressão por causa de sentimento de culpa. Exatamente. Existem outras pessoas que estão sofrendo de inúmeras outras síndromes pelo fato de não confessar. Então, eu vejo a necessidade, sim, de confessar, mas também é necessário ter um discernimento com quem e para quem você confessar. Justamente. Nessa ideia da pessoa que traiu o seu cônjuge, for confessar o seu cônjuge, eu penso que antes de confessar o seu cônjuge, é necessário também confessar uma liderança espiritual uma autoridade espiritual, para que essa autoridade espiritual faça ali a conexão. Justamente. Vou usar a expressão mediação, né? Jesus Sim. É o único mediador entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Mas que essa autoridade espiritual possa fazer essa conexão entre o cônjuge. Porque a autoridade espiritual vai ter um discernimento se haverá a possibilidade da parte ofendida ou vítima na história, perdoar, ou se ele vai ser um assassino. Porque eu sei de história de pessoas que confessaram e perderam a vida. Sim. Mas eu também sei de história de pessoas que confessaram, houve uma reconciliação e, consequentemente, hoje eles vivem bem, saudável e serve de exemplo, de espelho para outras famílias Justamente. E outros casais. E teve uma restauração. E nesse âmbito da confissão também, se as igrejas hoje estiverem bem equipadas e preparadas com equipe boa de liderança, as pessoas elas vão ter também a coragem de confessar sentimentos antes de confessar pecado. Quem confessa tentação não vai ter necessidade de confessar pecado, porque ela vai ter uma rede de apoio para dizer a ela, olha, nós vamos te auxiliar em oração e você vai vencer. Talvez a pessoa está sendo tentada no trabalho, talvez está sendo tentada até mesmo a abandonar o marido porque ele não corresponde sexualmente, ou a esposa. E se você chega para uma liderança saudável, confessa algo desse tipo, e essa liderança te encaminha em oração, em aconselhamento, você não vai cair no pecado. Então, assim, nas nossas igrejas há uma falta disso, de uma equipe preparada para receber, aceitar, ouvir, aconselhar e não julgar. Porque as pessoas não querem confessar suas tentações porque sabem que vão ser julgadas e mal interpretadas. Então, para isso é necessário ter uma equipe de apoio com psicólogos também, com pessoas preparadas. É por isso que o estudo da palavra aprofundado, o estudo da teologia, ele é essencial para a igreja. Porque se não tiver uma base saudável na igreja, nós não teremos êxito nessas áreas. Nem em áreas de quem já caiu e nem em quem está tentando se levantar antes que caia. Porque tem gente que já
está prestes a cair no precipício. Mas aí Deus, por misericórdia, encaminha essa pessoa, alguém preparado, que vai ouvir, não vai julgar. Eu, por exemplo, já cheguei a conversar com pessoas que depois expuseram a minha vida até de forma mentirosa para os outros. Falta de preparo, falta de realmente viver aquilo que está dizendo, servir. Não, eu sirvo a Deus, eu sou mulher de Deus, tá, mas a língua não é convertida? Porque está cheio. É verdade. E, infelizmente, você falou algo aí que ocorre muito nas lideranças, não generalizando. Existem lideranças sadia, existem liderança transparente, existem lideranças não hipócritas, mas existe uma boa parte de hipócrita. Mas eu estive em uma igreja aqui em Curitiba esses dias, pastor Sênio lá é bem amigo meu, vou até revelar aqui, o Alvo Church, bispo Rafael querido, beijão no seu coração, e quem estava pregando era a esposa dele, a bispa de querido. Cara, ela falou algo em púlpito para mais de 1.500 pessoas, Léo. Ela falou, o meu marido, ele tem liberdade de confessar suas fraquezas para mim. Tem horas que ele chega em casa e fala, amor, eu passei na rua, andando na rua hoje, e eu olhei para uma mulher que estava muito sensual. Foi impossível não olhar. E para mim, eu recebo isso natural. Por quê? Ele tem liberdade de confessar para mim, eu tenho liberdade de confessar para ele, e ali a gente vai fechando as brechas. Sim. Agora, quando o cônjuge não tem liberdade de confessar uns para os outros, aquilo ali vai se tornando uma bola de neve e quando vê, já caiu. E é interessante que eles são líderes da igreja e revela isso no altar da igreja. Quando hoje, às vezes, um membro vai confessar, eu olhei para uma mulher, o cara já é cancelado, o cara já é repreendido, já é endemonizado, já é satanizado pelo fato de ter confessado uma fraqueza. Porque a maioria mostra uma falsa aparência de santidade, mas são, de fato, sepulcros caiados. Exatamente. São lindos, belos, perfeitos por fora, mas é uma podridão por dentro. Então, eu acredito que se as pessoas conversassem mais, confessassem mais, falassem mais das suas fraquezas uns para os outros, principalmente para um cônjuge. Tem um amigo meu que antes de casar, ele fez uma confissão para mim, que ele sofria de um ciclo vicioso específico, pornografia. E aí eu falei, cara, você quer viver bem em seu relacionamento? Confessa para sua esposa. Porque a única pessoa que vai ter a maior capacidade de te ajudar é a sua esposa. Você vai falar, olha, eu tenho essa fraqueza e eu vou precisar da sua ajuda. Ela vai tampar as brechas nessa área. Pô, ele fez isso, seguiu minha orientação. E vez ou outra eu converso com ele, ele fala, cara, foi o melhor conselho que eu recebi na minha vida. E minha esposa, ele fala, até hoje eu luto contra isso. Mas a minha esposa me ajuda, eu confesso, eu falo com ela me dá força. E ela, ao invés de me julgar, ao invés de me condenar, ao invés de ficar triste, ela tem sido um amparo e uma base para que eu possa vencer essa minha fraqueza. Isso é muito importante, porque se você sabe com quem você convive, você já tem uma inclinação maior para confessar tentações, para confessar deslizes, para confessar falhas de caráter, né? Porque todos nós temos falhas em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, alguém é falho, tem essa tendência para cair na pornografia, outros na mentira, outros até mesmo em pequenos furtos, né? Eu cheguei a ver já casos de pessoas que elas têm essa tendência, elas entram num lugar, elas têm aquela vontade de pegar uma bala, de pegar alguma coisa, e isso é uma falha de caráter, né? Mas se você vai confessando isso, a pessoa que está do teu lado, ela tem a inclinação já de te ajudar, de te cobrir para que isso não alcance, esse mal não te alcance, esse mal não te envergonhe. Porque uma vez que você é envergonhado, você envergonha toda a sua família. Filhos, cônjuge, e pais, irmãos, enfim. Então, é necessário termos esse equilíbrio, né? Na verdade, porque quem confessa tentação, ele não vai confessar pecado. Uau, isso é fato, isto é verdade. Quem confessa tentação, Léo, leva pra vida isso aí, viu? Quem confessa tentação não confessa pecado. Como é o nome da irmã ali? Célia. Irmã Célia, ó, leva pra vida. Quem confessa tentação não confessa pecado. Isso é forte. É forte. Esse tema é muito bom sobre confissão, né? Porque, e se a gente for falar de confissão, a gente vai o podcast todo. Porque, assim, essa proposta de confissão, ela é interessante, porque hoje em dia os membros já não têm mais confiança de confessar aos seus liderados, aos seus líderes, né? Os seus liderados não têm confiança de confessar aos líderes.
Porque antigamente havia essa exposição. O cara vai lá, confessa para o pastor vai expor, vai falar o nome do pecado, com quem foi, e vai na frente da igreja para pedir perdão, né? Lá no Maranhão tem isso ainda. Ainda tem. Então, assim, as pessoas ficaram muito receiosas com o passar do tempo de confessar. Mas o gabinete pastoral não é para ser uma masmorra espiritual. O gabinete pastoral é para ser um hospital, aonde vai alguém ferido, porque o pecado é como se fosse uma arma que fere o ser humano, que machuca o ser humano. Ele vai ferido até o gabinete pastoral como um hospital, para lá ele pelo menos sair com um curativo, sair com uma ata nas suas feridas, para que ele viva o processo de cura. Mas, infelizmente, alguns gabinetes pastorais são masmorra espiritual. O cara sai dali, a história dele daqui a pouco se torna notícia em toda a igreja, em toda a comunidade. Aí o cara fica constrangido de voltar para a igreja porque todo mundo está sabendo, sendo que ele confiou no seu líder, no seu pastor, confiou na sua liderança em confessar algo que ele percebeu a necessidade de ser curado. Alguém que procura uma liderança para confessar, ele está já numa ferida tão profunda que ele fala: eu já lutei com minhas forças, eu não consegui. Eu já tentei de algum jeito e não consegui. Eu vou pedir orientação, ajuda, cura ao meu líder espiritual. Aí, de repente, cai no jornal da fofoca e destrói a vida do camarada. É aquele pedido de oração disfarçado de fofoca. Olha, nós vamos orar pela irmã porque ela está sendo traída, porque ela está sendo agredida pelo marido. Vamos orar porque, olha, assim, eu só vou te contar só para a gente orar. Mas, assim, a nossa liderança, ela precisa de preparo. E assim como no meio secular... Não generalizando, né? Vamos não, mas assim como no meio aspas. Secular, a gente precisa estar fazendo reciclagem. Por exemplo, você fez um curso de medicina. Você tem que vir e mexe, estar fazendo um seminário, uma conferência, algo para... Porque as coisas vão atualizando, assim também na igreja. Ou, por exemplo, hoje essa questão de exposição de pessoas, se acontece, a pessoa ela está passiva de ser processada, a igreja, o pastor, enfim. Então, assim, a gente vai atualizando, não a Bíblia, né? Mas as nossas práticas. Então, a gente, para ter um preparo melhor, para atender as pessoas conforme as suas necessidades, o que a gente precisa fazer? Tá se preparando. E quanto mais preparado você está, menos você vai constranger as pessoas, menos você vai envergonhar as pessoas, sabendo que o que eu faço com alguém hoje, eu estou podendo lançar a alma dela no inferno. E isso é muito sério. Se você olhar a vida sobre essa ótica da eternidade, da criação, que Deus fez tudo perfeito, da queda, né, que trouxe o pecado para o mundo e por isso tudo hoje está deturpado pela queda, mas Jesus veio para nos redimir e no final das coisas nós vamos estar plenamente redimidos com Cristo. Se a gente olhar sobre a vida nessa ótica da criação, queda, redenção e consumação, a gente vai passar a tratar as coisas com a ótica eterna, não com uma ótica passageira, não por vingança. Eu vou falar isso aqui contra alguém que eu estou sabendo porque essa pessoa já me prejudicou. Não, vou fazer isso aqui, medir e tratar e revidar ofensas da forma como eu recebi. Então, a liderança, por exemplo, se é uma liderança saudável, ela vai saber tratar aquele irmão que é um irmão difícil, que a pessoa não gosta. Aquele irmão chegou e disse: olha, eu passei por uma situação de adultério, eu preciso confessar, eu vou aceitar a disciplina, eu preciso confessar para o meu cônjuge. O que essa liderança vai fazer? Em oração, vai diante da presença de Deus, ver qual é a saída, biblicamente, o que se faz ali, chama as partes, ora, restaura e abençoa. Se não é uma liderança saudável, e se é um irmão da igreja que a pessoa, por exemplo, não gosta muito, se a pessoa traz, ela já nem vai trazer. Então, por isso, tem muitas coisas incubadas dentro da igreja, porque os líderes não estão preparados. Por que Jesus reclama e corrige os saduceus? Vocês estão errando, porque quem não conhece as escrituras não conhece o poder de Deus. É por isso que o movimento neopentecostal hoje está da forma como está também, porque para o povo hoje tudo é poder. É por isso também que hoje as pessoas não têm mais coragem para trazer suas confissões diante de um líder, porque sabe que se esse líder for despreparado, ele vai acabar com a reputação dele e muito provavelmente nunca mais essa pessoa vai encontrar restauração. Tem uma pessoa, Ruth, vamos lá, alguém que acredita no seu chamado, alguém que tem a senhora como mulher de Deus e ele cometeu um pecado. Aí ele vai chegar para você assim e vai pedir um conselho. Missionária Ruth, pequei, confessei a Deus,
devo confessar o meu líder também? Qual seria a sua resposta? Com certeza. O caminho para a restauração é a confissão. Sem confissão não alcança misericórdia nem de Deus e nem dos homens. Por que que hoje as cadeias estão cheias de pessoas que cometeram delitos? Porque antes de cometer esses delitos, elas não foram aconselhadas de forma correta, talvez, né? Eu digo talvez porque tem muitos filhos de pai crente que estão hoje lá e foram aconselhados que não deveriam entrar pelo mundo do crime porque não valia a pena, não compensava, enfim, mas optaram. Cada escolha vai gerar suas consequências. Mas, num quesito desse, eu creio que a confissão, para que haja uma restauração, ou até mesmo não da parte ofendida, é necessária a confissão. Porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. E nós precisamos da graça de Deus e da misericórdia de Deus para continuar caminhando. Eu prefiro caminhar olhando para o passado e sabendo que eu caí, mas que em Deus eu busquei essa restauração através da confissão, do que viver uma vida, como você já falou, um sepulcro caiado, sem confissão, sem restauração, carregando algo, deixando uma brecha para que Satanás viva agindo na minha vida, porque não adianta, com a brecha aberta, Satanás vai entrar e vai fazer a ciranda, e aí eu vou continuar me arrastando e não vou chegar ao céu no final das contas, porque está cheio de gente hoje que não está indo nem para o mundo e nem está servindo a Deus de forma correta, porque não conhece a Cristo de verdade. Está em cima do muro e o muro é do diabo. Justamente. E muito provavelmente essas pessoas vão acordar no inferno. Meu Deus do céu. Misericórdia. Você não tem misericórdia dessas pessoas, não? Eu tenho e oro para que o Senhor alcance elas com a verdade. É a verdade que vai trazer a libertação. Por exemplo, o Eutico. Paulo está pregando e Eutico está na janela. Muita gente viu o Eutico na janela, mas a Bíblia não diz que ninguém foi lá e repreendeu ele. Quando o sono vem, e o sono vem para todos, veio para as 10 virgens, não foi só para as 5 loucas, veio para as 10. Todas elas dormiram. Eutico dormiu também. E quando o Eutico dorme, ele cai para o lado de fora. E quando ele cai para o lado de fora, as pessoas olham e dizem, morreu, em terra. E Paulo, por ser cheio do Espírito Santo, ele vai lá, ele para o que está fazendo, ele desce, ele se inclina, se coloca no nível da pessoa que caiu e ele diz, não, ainda tem alma aqui nele, ainda tem vida nesse rapaz. Paulo renovou o crédito do Eutico. E restaurou a vida dele também. Que maravilha, que bênção.